Seja muito bem-vindo ao Em Foco. A Troika e o Eurogrupo aprovaram a lista de reformas apresentadas pelo governo de Atenas, mas para que a Grécia possa continuar a beneficiar da ajuda financeira dos parceiros europeus, as medidas têm ainda de receber luz verde dos vários parlamentos nacionais, entre eles o alemão. O Eurogrupo aprovou o pacote de reformas apresentado pelo governo grego. As medidas tinham sido exigidas na reunião da passada sexta-feira, a troco de um prolongamento dos empréstimos europeus em 4 meses. Mas este é apenas o início de um processo que tem ainda de passar por vários parlamentos nacionais, incluindo o Bundestag alemão. This list is just an indication of the kind of reforms that they would like to push, like to replace, and also the ones that they would like to continue. And it's going to take time to really get into the details and to design a new contract or agreement which will carry us on for 4 months. As reformas apresentadas pelo governo de Alexis Tsipras receberam também luz verde da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, embora com reservas por parte de Mário Draghi e Christine Lagarde. Em carta enviada ao presidente do Eurogrupo, a diretora-geral do FMI escreve que, em algumas áreas, incluindo nas mais importantes, a carta do ministro das Finanças grego não oferece garantias claras de que o governo pretende implementar as reformas previstas, em particular, nota o FMI, no IVA e no sistema de pensões. Já para o BCE, a carta é suficientemente abrangente para ser um ponto de partida válido, mas sublinha a falta de propostas concretas que possam ser validadas pelas instituições em relação ao crescimento, finanças públicas e estabilidade financeira. Na carta enviada à Troika e ao Eurogrupo, o ministro grego das Finanças, Yanis Varoufakis, compromete-se, por exemplo, a não aumentar a despesa com salários da função pública, a alargar o combate à fraude e evasão fiscais e a não reverter as privatizações já concluídas. É um mote para a conversa com Garcia Pereira e Paulo Cavaleiro. Olá, muito boa tarde aos dois. Garcia Pereira, quando olha para esta lista de propostas e também a reação do Eurogrupo, parece olhar para estas propostas, pelo menos com alguma simpatia. Que problemas é que isto pode trazer à Grécia internamente? Bom, boa tarde. Antes de mais, eu acho que se está aqui perante uma traição grega que é simultaneamente a tragédia grega e da qual importa retirar lições. O que está aqui em causa é que, e é cada vez mais claro, que o governo do Syriza, que foi eleito com um conjunto de promessas, designadamente de cortar com a União Europeia, cortar com o euro e não aceitar mais uma única medida de austeridade, chegou ao poder com o voto dos gregos, teve depois, quando anunciou essa sua aparente postura, um apoio ainda maior. É preciso dizer que já depois de eleito, o Syriza teve um apoio de cerca de 81% da população grega. E depois o que está a fazer neste momento é, não obstante uma operação de cosmética que torna isto ainda mais repugnante, que é o simples mudar de nomes, não deixa de se falar na Troika, fala-se nas instituições, não se fala em credores, fala-se em parceiros, mas de facto o que está aqui em causa é um novo memorando, um novo programa de resgate da Grécia e a cedência em toda a linha ao imperialismo. E, portanto, eu acho que há que tirar lições desta traição que é simultaneamente uma tragédia. A primeira lição dela, que eu acho que é importante retirar, é que os partidos que se apresentam com pretensas soluções para este problema são partidos ideológicos, são partidos que escamoteiam a ideologia que têm por trás e a classe que representam, que é a pequena burguesia, e também temos disso cá em Portugal, e depois lá iremos, e o resultado é que, chegado um momento decisivo, depois de grandes proclamações gongóricas, traem e ajoelham. E aqui o momento decisivo, qual é o momento decisivo? O momento decisivo não é sequer a afirmação da saída do euro. É o que é que isso significa. E não é possível sair do euro sem dor, e esse é um dos erros, designadamente, do meu querido amigo e colega de Económicas, João Ferreira do Amaral. A saída do euro implica necessariamente a nacionalização da banca
E, portanto, porque é necessário para pôr a circularizar a nova moeda. E o que acontece é que, quando o Ministro das Finanças alemão toma aquela posição, só havia uma atitude a tomar. Era chamar a tropa e nacionalizar a banca. Ora, é aqui à porta do banco, isto é, à porta do grande interesse financeiro, que estes partidos pequeno-burgueses cedem e traem completamente. E, portanto, o que isto mostra é que o que os povos da Europa, que aliás estão fartos não dos partidos políticos, mas destes partidos políticos, daqueles que chegam ao poder prometendo coisas que, no primeiro momento em que têm de tomar, de facto, decisões consequentes, imediatamente traem-se voto popular, mas de partidos operários, comunistas, revolucionários, consequentes. E também, e quando digo isto, quero dizer não apenas a esquerda caviar, mas também não os partidos revisionistas e social-fascistas também temos cá em Portugal, isto é, que são socialistas ou comunistas nas palavras, mas que são verdadeiramente fascistas e de direita nos atos. E, portanto, o que as pessoas estão fartas, de facto, disto, e o que cada vez mais os povos da Europa e o povo da Grécia também necessita de um partido eminentemente revolucionário. E acho que, depois, a outra lição a retirar é que nós temos cá os Sirizas de cá. E já lá iremos num segundo momento, seguramente. Mas acho que isto é, de facto, uma traição de uma extrema gravidade e da qual há que tirar a lição essencial. É que não é possível os povos libertarem-se daquilo que é hoje a União Europeia e ficou à mostra neste processo da Grécia, que é o jugo do imperialismo alemão sobre os povos da Europa. Não é possível soltarem-se desse jugo sem terem uma posição consequente que passa pela saída do euro, pela nacionalização da banca e pela criação das suas moedas nacionais. Paulo Cavaleiro, muito boa tarde. E agora, qual é que será a mensagem do Podemos e da Front Nacional? Eu não sou o Siriza? Eu penso que todos aqueles que criaram uma expectativa em torno destas lógicas que todos nós íamos colocando em dúvida, porque se há país que hoje em dia sabe o que aconteceu e como é que aconteceu, somos nós. É verdade que da proposta inicial para a proposta que terminámos em maio passado, houve evolução. E isso é sempre uma expectativa, até porque a realidade vai alterando, há reformas que correm melhor, há outras que correm pior, e portanto o que nós sabemos é que do memorando inicial para o memorando final podemos dizer que houve alterações. Agora, mas houve uma lista, eu penso que houve aqui durante estes dias alguém falou, mas querem uma lista? Não, nós temos uma lista de um conjunto de medidas que tivemos que implementar. Curiosamente, nós tínhamos praticamente um Estado de Estado que só fazia isso, que só acompanhava dentro do governo. Sim, mas aqui tenho que citar também um trabalho feito ontem pelo Jornal de Negócios, em que comparava até o grau de implementação das medidas pela Grécia e por Portugal, e a Grécia, de certa forma, até cumpriu mais do que Portugal. Não, quer dizer, eu por acaso não... Eu consegui resultados, inclusivamente... Não conheço, assim, eu sei que a Grécia estava, neste momento, a alcançar resultados positivos, isto nós todos sabemos antes das eleições. O problema é que, mais uma vez, e esse é que é um problema não só, e que eu acho que nós já fomos intervencionados 3 vezes. E nós é que temos que agora aprender com o tempo, com mecanismos hoje muito piores do que tínhamos no passado. Na altura tínhamos a moeda e hoje em dia não temos, quer dizer, é muito mais difícil nós conseguirmos repor-nos novamente numa situação estável como temos neste momento. Quer dizer, posso discutir, aqui o meu companheiro de debate, de certeza que tem uma visão diferente da minha, mas hoje, a realidade hoje do nosso país é muito melhor do que era há 3 anos atrás. É muito mais expectável, é muito mais previsível, nós temos uns juros muito baixos neste momento e, portanto, isso tudo foi um custo que tivemos todos que fazer, tivemos todos que sofrer e ainda estamos a sofrer. E ninguém diz, e pelo menos nisso este governo tem sido coerente, ninguém diz que vai acabar já. Nem ninguém diz que para o ano vai repor todos os salários como alguém chegou a ponderar e depois mudou de opinião. Portanto, nós sabemos que isto não é fácil, é muito difícil este processo. E eu acho, sinceramente, que a partir do momento que fazemos parte da União Europeia, da forma como fazemos, nós também temos de ser solidários com aquilo que são as decisões e também temos que aceitar que eles próprios nos vão acompanhando para que não nos volte a acontecer algumas das coisas. E também é verdade que a própria União Europeia tem que aprender e ir aprendendo e criando mais mecanismos para que as coisas que vão acontecendo, por exemplo, que aconteceram graves problemas no sistema bancário e outras questões que vão acontecendo aos Estados, tenham uma resposta dentro do próprio mecanismo, porque é sempre possível
termos governos que depois não cumpram com aquilo que está estabelecido. Portanto, é preciso uma grande determinação também das instâncias europeias, neste caso, garantindo que aquilo que está previsto é cumprido. É sempre discutível algumas das medidas e o sucesso de algumas das medidas, porque é sempre muito mais fácil avaliar depois do que avaliar no momento. O que nós hoje sabemos é que o desemprego baixou em Portugal, que nós crescemos Mas ligeiramente... primeiro aumentou. E o próprio Fundo Monetário Internacional veio dizer que o efeito recessivo dos programas de ajustamento tinha sido subestimado. E, portanto, isso é meio do nosso programa de ajustamento. Mas eu admito, como eu estou a dizer, quer dizer, que nós também sabemos que a nossa própria economia não depende só de nós. Nós podemos estar aqui a fazer tudo bem, mas se a Alemanha, que é um país onde nós exportamos imenso, ou outros países, não estiverem a crescer, neste momento estão, compram menos, temos mais dificuldade, mas nós sabemos que a Europa não está numa fase de grande crescimento. Neste momento a Europa cresce menos que o nosso país. Portanto, há uma realidade que era muito mais fácil se a Europa tivesse a crescer mais, agora não está, temos de nos adaptar um bocado também a essa realidade. Eu penso que o nosso país tem algumas marcas importantes. E continuando este caminho, na minha opinião, eu acho que há aqui uma grande diferença, e voltando só aqui, para terminar, eu acho que há aqui uma diferença que estávamos agora aqui a discutir, que é o que o Syriza prometeu e já não cumpriu. E eu penso que nós, hoje em dia, um dos problemas que nós tínhamos no país há uns anos atrás era que não se conhecia muito bem a realidade. Havia muita coisa que estava desorçamentada, havia muita coisa que não se sabia verdadeiramente qual era o impacto que tinha na nossa economia. E hoje isso não é assim. Eu lembro, por exemplo, neste último orçamento, Paulo, deixa-me só apenas umas pequenas dúvidas que o tal levantou relativamente em termos de verbas que estavam escritas no orçamento, coisa que no passado não acontecia. Garcia Pereira, por cá e a forma como foi lido todo este processo do Syriza, quer pela esquerda, quer pela direita, a direita obviamente que celebrou no fundo alguma capitulação do Syriza. Do lado da esquerda, hoje tivemos António Costa na conferência da Economist a dizer que se tira daqui uma lição, é que os governos não podem prometer coisas que dependem de uma negociação europeia. O que é que isto nos diz numa altura em que António Costa já é líder há 3 meses do Partido Socialista e ainda não se conhece o programa? Diz muita coisa. Bom, só de passagem para dizer que eu acho que é preciso ter algum desaforo para dizer que nós hoje estamos melhor do que estávamos há 3 anos num país que tem 1.200.000 desempregados reais, isto é, descontada aquela aldrabice dos desempregados ocupados e dos programas de formação, etc. 1/3 das crianças passa fome. Temos os nossos velhos a morrer que nem tordos por falta de alimentação condigna e de medicamentos. Temos 2,5 milhões de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza, etc. Nós somos um país completamente devastado e destruído na sua capacidade produtiva. Mas eu peço desculpa interrompê-lo, mas evidentemente que esta crise e que a forma como foi resolvida teve alguns custos sociais. Abordada trouxe alguns custos sociais. Alguns? Mas Portugal, há 3 anos, não era um país em que nada disso estivesse presente. Não, já estava presente. O problema é que convém recordar aqui que o programa de resgate do estilo daquele que o Syriza aceitou para a Grécia, aquilo em que se caracterizou foi não resolveu nenhum dos problemas, agravou brutalmente a dívida, não nos esqueçamos disso, temos 230 mil milhões de euros para pagar, que ninguém, designadamente os senhores do governo, dizem onde é que se vai buscar para pagar, e temos um país completamente devastado. Portanto, nós regressamos, do ponto de vista das condições económicas e sociais, aos piores tempos da governação salazarista. Se isto é alguns problemas, eu acho que nem a mais fina ironia permite essa expressão. Agora, quanto a António Costa, o que estas declarações de António Costa demonstram que António Costa é ainda pior que Hollande. E que essa é outra lição que eu queria referenciar aqui. Vamos lá ver, com aquilo que está a passar hoje, com a traição praticada pelo Syriza, quem se regozija é a direita. Mas, curiosamente, está-se a regozijar com alguma contenção, e nós temos visto, depois de ministros, governantes, primeiros-ministros e governantes fazerem aquela figura absolutamente lastimável que Passos Coelho e a Ministra das Finanças fizeram, de arreganhar os dentes à medida que a Alemanha lhes o mandava fazer, terem passado a serem mais comedidos na posição, porque sabem perfeitamente que o povo grego não vai perdoar esta traição. E, portanto, estão a ver se aquilo que é uma tentativa de enganar o povo grego passa em claro
e aquela alteração semântica e a cosmética faz o povo grego engolir uma coisa que ele muito claramente rejeitou. Quanto a António Costa, bom, para além disso que referenciou muito bem, não é? Já lá vão 3 meses e ninguém conhece o programa, mas em matéria de União Europeia, não, o programa em matéria de dívida nós conhecemos. Eu estava a saltar, eu estava realmente a dizer que a agenda é uma espécie de programa de governo que acaba. Sim, é pagar a dívida em 10 anos, isto é arrebentar definitivamente com o país. É a única coisa que António Costa, mas isto mostra que António Costa não tem nenhuma posição diferente de substância do atual governo relativamente às questões que afligem os portugueses, afligem os trabalhadores portugueses. E isso é muito importante salientar, porque eu acho que é a principal lição a retirar aqui, é que qualquer ilusão de que os problemas que resultam da pertença a uma organização que é uma mera superestrutura de domínio do imperialismo alemão, que é a subjugação dos países, dos povos dos países mais fracos pelos países mais fortes, com a Alemanha à cabeça. Pode passar por partidos que são partidos como aqueles que se proclamaram ser o Syriza, estou a falar do Bloco de Esquerda, de Cipras portuguesa, e o Bloco de Esquerda nas suas 4 versões, porque já vai em 4, aquilo que espera quem assemeia essas eleições é exatamente um discurso aparentemente de esquerda, para captar o voto popular, o voto daqueles que pensam, e muito bem, que mais vale nós vivermos libertos com dificuldades do que vivermos subjugados, mesmo que nos deem alguns euros, aqueles que prezam a independência da sua pátria, ai desses que prezam a independência da sua pátria, que alimentem a ilusão, que seja votando em António Costa ou votando nos Sirizas portugueses, no Bloco de Esquerda, que conseguirão resolver o problema. Porque o que eles farão é exatamente o mesmo. Dirão que estão contra a dominação alemã, dirão que o euro é de facto uma tragédia porque é a perda da independência para o povo português, e no primeiro momento em que tiverem de tomar uma posição firme face aos grandes interesses financeiros, quebrarão e ajoelharão. A traição, a revolução tem uma só cara, e essa diz com toda a clareza: nós vamos sair do euro, e isso faz metendo a tropa na banca e nacionalizando a banca e recriando a moeda portuguesa. A traição tem muitas caras, e estas de António Costa e dos Sirizas portugueses são uma demonstração dessas várias caras da traição. Paulo Cavaleiro, relativamente à forma como o Governo reage ao Eurogrupo no Eurogrupo na sexta-feira, depois não falando Maria Luísa Albuquerque, depois o CDS acaba por reagir a Juncker, dizendo que havia ali alguma razão, com Paulo Portas um bocadinho a lembrar a sua expressão do protetorado, e que Juncker acabou por dizer que os países intervencionados tinham sido feridos na sua dignidade. Maria Luísa Albuquerque ficou zangada com a Grécia, não fala no fim do Eurogrupo, acaba por ir à TVI, depois Passos Coelho apressa-se também a vir clarificar a posição de Portugal. Não existe uma coligação, existem reações diferentes aos discursos. Como é que se vão alinhar? Eu penso que todo este processo é um processo evolutivo de acontecimentos muito rápidos e que muitas vezes eu acho que até estamos quase todos a dizer a mesma coisa, mas há aqui umas nuances que muitas vezes podem parecer uma grande diferença e não o são na verdade. Eu penso que nós o governo português, participou num acordo de todos os países. Quer dizer, agora, nós podemos dizer que podíamos comunicar melhor, ou podíamos ter comunicado naquela altura, se calhar podia ter sido melhor. Hoje como eu disse há bocadinho, é muito fácil de dizer isso. Mas o que é verdade é que eu acho que a nossa posição no Eurogrupo era de que a Grécia tem um conjunto de princípios que tem que cumprir, como nós também cumprimos. Eu acho que isso, eu sinceramente às vezes fico muito preocupado. Eu percebo aqui o Dr. Garcia Pereira tem uma visão completamente diferente da que eu tenho, pronto, e eu respeito isso, não concordo, mas respeito. Agora, aqueles têm uma visão, podemos dizer, idêntica da forma como é que se vai resolver o problema, sendo certamente que ele não se resolve de um dia para o outro, e que já sofreu, porque, quer dizer, o que eu acho que nós todos temos a consciência, pelo menos nós temos essa consciência no PSD, que nós atravessamos muitas dificuldades. Mas a minha pergunta é no sentido se o CDS e o PSD estão com um discurso alinhado. Eu penso que ainda começaram agora umas jornadas conjuntas. Em que tinha sido uma boa oportunidade, eventualmente, de clarificar a questão da coligação. Vai haver sempre,
outras formas de dizer muitas vezes a mesma coisa, ou apenas, às vezes, algumas ligeiras interpretações diferentes, são partidos diferentes, isso não tem mal nenhum. No essencial estamos de acordo. Isso é que é importante. Agora, no Parlamento, eu muitas vezes vejo o CDS a dizer uma coisa que não é verdadeiramente, se calhar, igual àquilo que o PSD está a dizer sobre a mesma matéria, mas no essencial é... Mas Pedro Passos Coelho ligou a Jean-Claude Juncker para perceber o sentido daquelas declarações. Portanto, não terá gostado das declarações. Eu acho que o Sr. Juncker teve uma expressão que foi explorada e que é uma expressão de alguém que põe em dúvida algumas coisas que se fizeram. Como nós, ainda há bocadinho estávamos aqui a falar, que hoje, se fôssemos a desenhar um novo programa, se calhar havia coisas que nós tínhamos feito de outra forma. Mas isso hoje é uma realidade. É que eu acho muito fácil nós analisarmos as coisas agora, mas que há 2 anos atrás a realidade hoje anda muito depressa, como nós sabemos, com as notícias. E nós acabamos de estar aqui a ver uma questão que o António Costa tinha um conjunto de opiniões, que falou até sobre o Syriza de uma determinada forma, quase que parecia que era da mesma família política, tinha esquecido que o partido dele então, na Grécia, que levou uma grande pancada em termos eleitorais. A rir. Mas então, é corrido, eu tenho aqui um comunicado do PASOK que é uma coisa notável, portanto. Mas então se há sempre uma evolução, porque o mundo anda rápido, se há sempre uma evolução nas posições e hoje faríamos de uma forma diferente algumas coisas daquelas que fizemos. Podemos admitir isso. Esta imagem que passa de Maria Luísa Albuquerque sentada ao lado de Schäuble dizendo esta era a única maneira de fazer, não mostra essa evolução. Eu acho que assim, a senhora Ministra das Finanças estar ao lado do Ministro alemão, que eu acho que nós temos que defender aqui assim, há um conjunto de princípios e de metas para se concretizar. Nós fizemos essa parte, com alguns acertos. Eu lembro que nós tínhamos metas mais exigentes e fomos, com o tempo em que fomos cumprindo com os programas, foram-nos também dando outra facilidade. E nós agora até vamos pagar o FMI por antecipação. Era uma coisa, nós ainda nos lembramos... Aumentando a dívida para isso. Mas isso é uma questão momentânea da dívida, mas nós sabemos que vamos poupar nos juros e, portanto, nós temos também que perceber que nós hoje estamos a financiar muito mais barato do que estávamos há uns anos atrás. Portanto, há vantagens nisso. É perceber se há ou não vantagens. Eu, nessas coisas, acho que quem gera o país tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que isso é uma oportunidade e nós devemos procurar atacar essas oportunidades. E, portanto, se nós temos hoje um financiamento muito mais barato até que o financiamento que tivemos da Troika, eu acho que devemos aproveitar, mesmo que isso possa aumentar ligeiramente a dívida do país. Foi essa a explicação que a senhora Ministra disse. Evidentemente, convém que se diga que esse tipo de decisões também têm custos, ou seja... Não, mas que esta tem benefícios. Porque nós não estamos a ultrapassar os objetivos. Ainda hoje a senhora Ministra disse que nós vamos cumprir o déficit abaixo de 3%, que é uma das obrigações que temos. Mas não os 2,5% que estavam previstos inicialmente. Exato, está a ver, aí está um bom exemplo. Nós tínhamos 2,5%, mas afinal vamos fazer 2%, não é bem 2,5%, é quase lá. Percebemos que, se calhar... É preciso acabar primeiro os programas de ajustamento para depois se conseguirem... Eu acho que é um processo, eu sinceramente, eu percebo que o Dr. Garcia Pereira não concorda comigo, mas este é um processo evolutivo. Nós não podemos dizer que... Estávamos a falar há bocado do desemprego. Deixe-me só concluir. Eu ontem, por acaso, visitei, eu sou deputado eleito por Distrito de Aveiro, e visitei o centro de emprego, porque o nosso distrito é muito especial em termos de distribuição, e tivemos com os diretores do Norte e do Centro. E, por exemplo, estava aqui o Dr. Garcia Pereira a dizer que o desemprego, que as medidas, quer dizer, há medidas como, por exemplo, de estágios, que têm uma taxa de empregabilidade de 70%. Tem, porque a forma também como o próprio Instituto de Emprego encara esse processo e as empresas encaram esse processo é completamente diferente. Isso é uma evolução positiva. E põe-se trabalhadores na rua para os substituir por estagiários que estão lá a fazer o trabalho a ocupar um posto de trabalho e a fazer o trabalho de um trabalhador que tinha um determinado salário pelo recebimento de uma miséria. Isso é uma medida de abaixamento dos salários e de, simultaneamente, disfarce do desemprego clássica, mas que dá exatamente aquele resultado. Mas eu queria dizer, por um lado, quanto a essa posição dos governantes portugueses, chamar a atenção para isso. Quer dizer, quando é da reunião do Eurogrupo, o espetáculo lastimável dos governantes portugueses a fazerem aquilo que o Sr. Schäuble, que é quem manda na economia da Alemanha e da Europa também, lhe mandava fazer, e agora a retemperar as respectivas posições, porque sabem perfeitamente que o povo grego não vai deixar de se revoltar contra esta traição do Syriza. Segundo ponto, isto não é uma guerra económica, isto é uma guerra política e ideológica, e é exatamente a discussão
política e ideológica que nós necessitamos. Só há uma classe consequente que é capaz de tomar aquelas medidas que eu defendi há bocado, que é a classe operária. A pequena burguesia urbana dos Sirizas e dos blocos de esquerda toma exatamente esta atitude. A cobardia não vence guerras. A cobardia nunca venceu guerras. E, portanto, aquilo que poderíamos dizer neste momento aos gregos é: saltem por cima do Siriza, não tenham medo, não sejam cobardes. Vem mais uma crise política na Grécia. Voltem ao dracma, nacionalizem os bancos, é isso que deve ser feito, é por esse caminho que devem seguir. Está a perspectivar então uma crise política na Grécia? Não é uma crise política, é o desenvolvimento da única política que é capaz de libertar os povos europeus da escravidão. Um dos eurodeputados gregos, grande Manolis Glesos, pediu desculpa do apoio que deu a Siriza por não estar a cumprir com o que prometeu. Isso é verdade. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que hoje fica por aqui.